Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sexta-feira, 5 de julho de 2024, estamos na 13ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 9 a 13. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje o Senhor nos diz: quero misericórdia e não sacrifício. Assim, amados irmãos e irmãs, compreendamos o perdão, né? Lembre que o Pai, ele é o Criador de todas as coisas, mas a criação havia se corrompido por causa do pecado. Então o Pai, ao invés de destruir toda a criação, ele resolve renová-la, torná-la ainda melhor. E assim, ele decide nos perdoar. E assim, né, como já falamos, o perdão é uma decisão do coração amoroso e cheio de misericórdia do Pai. Então o Pai decide renovar e, é claro, através do perdão. O sacrifício expiatório, amados irmãos e irmãs, que é o caminho justamente para esse perdão, né, para que seja sanada toda a justiça, é a obra do Filho amado, o Jesus misericordioso. E a ação renovadora e santificadora é obra do Espírito Santo, que é justamente o Espírito santificador, que procede do Pai e do Filho. Compreendamos, amados irmãos, a obra do Pai e do Filho foram concluídas. Veja, o Pai já criou e também já decidiu renovar tudo. O Filho já se ofereceu em sacrifício expiatório por todos nós, né? Então, tanto a obra do Pai como a obra do Filho estão concluídas. Mas, amados irmãos e irmãs, falta a obra do Espírito Santo. Recordemos aquilo que nós dizemos, né, às vezes na Santa Missa. Vejam, para Deus foi mais fácil tirar o povo do Egito do que tirar o Egito do povo. Então, lembra, nós dizemos de Jesus, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, do mundo o pecado já foi tirado, mas falta tirar o pecado de nós. Então, nós estamos justamente na caminhada para que o Espírito Santo tire de nós o pecado, ou seja, para que ele nos renove, para que ele nos santifique. Como de Jesus, só é possível colocar vinho novo em odres novos. E assim, a gente precisa permitir essa renovação e essa santificação da igreja, que é a igreja, amados irmãos, somos todos nós. E assim, amados, a igreja, que somos todos nós, como já dissemos, precisamos aprender o que significa, como diz o Senhor, eu quero misericórdia e não sacrifício. Então, precisamos aprender o que é a misericórdia e o amor mútuo. Lembra o novo mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Por isso, amados irmãos e irmãs, precisamos colocar em prática, como já dissemos,
o novo mandamento de Jesus, que é o quê? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Vejam, não é um amor qualquer, mas amar uns aos outros como o próprio Senhor nos ama. Ou seja, o Senhor nos deu o exemplo para que façamos a mesma coisa, que é o que, amados irmãos? Amar uns aos outros como Ele mesmo nos amou. E assim, amados irmãos e irmãs, que nos empenhemos na construção do reino de Deus. Vejam, ou se você preferir, na renovação da criação, para que nós nos tornemos verdadeiramente o reino de Deus, guiados e santificados pelo Espírito Santo. Porque lembre, é o Espírito Santo que vai nos conduzir à plena verdade. Por isso, devemos deixar que Ele nos guie e nos santifique, e que sejamos, amados irmãos, instrumentos de amor, de paz, de justiça e misericórdia. Lembrem aquilo que aquilo que Jesus nos diz. Ou se você quiser, aquilo que o próprio Jesus nos diz, aquele que me ama, eu e o Pai viremos a ele e nele faremos morada. E como já dissemos, o que o São Paulo nos diz? Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, amados irmãos, percebamos, não é nós que perdoa, é Deus que perdoa através de nós. Não é nós que amamos, é Deus que ama através de nós. Não é nós que somos misericordiosos, é Deus que é misericordioso através de nós. Por quê? Porque já não somos nós que vivemos, é Deus que vive em nós. E foi assim, amados irmãos, que Deus achou o caminho para renovar todas as coisas, estando em nós, para que um dia nós possamos estar nele. Lembre aquilo que nós dissemos na Santa Missa. O céu é agora Deus em nós e na eternidade nós em Deus. E assim, amados irmãos e irmãs, que o Pai continue realizando a sua obra no Filho, através do Espírito Santo, renovando a todos e cada um de nós. Então, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhem o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.